Olá, meus queridos amigos aqui do canal Futebol Net. Hoje, mais uma vez, eu, Ricardo Fabiano, vamos trazer aí o fino da bola, mais precisamente hoje falando sobre a convocação de Dorival Júnior para ser o novo técnico da seleção brasileira. E aí, você concorda com Dorival Júnior no comando técnico da seleção brasileira? Mas antes de falarmos sobre isso, debater sobre a questão do Dorival Júnior no comando técnico da seleção brasileira, eu gostaria que, se você pudesse, se inscrevesse aí no nosso canal, acionasse o sino das notificações, porque toda hora que nós venhamos fazer vídeos, você vai ser notificado e vai acompanhar todos os vídeos aqui do canal Futebol Net. Então, peço aí você se inscreva e comente, deixe no seu comentário aí abaixo se você realmente gostou do Dorival Júnior como treinador da seleção brasileira. Então, depois da vinheta, vamos debater tudo sobre Dorival Júnior na seleção brasileira. Então, meus queridos, já estamos de volta aqui para falar sobre a seleção brasileira. E aí, o que você achou do novo comandante da seleção brasileira, o Dorival Júnior, que vem fazendo aí bons trabalhos, né? O Dorival Júnior vinha fazendo bons trabalhos ali no Ceará, fez um bom trabalho também no Flamengo e conquistou aí o São Paulo também, né? Levando o São Paulo a conquistar a tão sonhada Copa do Brasil. Mas antes de falar de Dorival Júnior, vamos falar um pouco aqui sobre o Fernando Diniz, né? A renovação do contrato de Ancelotti lá pela Espanha, lá pelo Real Madrid, lá na Espanha, culminou na demissão aí do técnico treinador do Fluminense, né? O Fernando Diniz, da seleção brasileira. Na minha opinião, uma grande covardia que a CBF, com o presidente Edinaldo Rodrigues aí fazendo uma grande covardia aí com o Fernando Diniz, já que ele colocou o Fernando Diniz para treinar a seleção brasileira, na verdade para tapar o buraco, né? Para tapar o buraco. E aí teve aquela renovação que todo mundo esperava, né? Ia sair ali o Tite, como saiu, entrava ali o Fernando Diniz e a convocação foi a mesma. Então houve aquela pressão ali por parte da CBF para manter a maioria, quase todos os mesmos jogadores, os nomes que todo mundo já sabia quem era, que iriam ser convocados. Então, com o Fernando Diniz, ele só foi apenas ali um fantoche, ele foi usado pela seleção brasileira, na minha opinião, ele foi usado pela CBF apenas como um tapa-buraco. E Fernando Diniz é um treinador de excelência. Agora, infelizmente, a CBF continua sendo uma confederação que não mais tem credibilidade no mundo do futebol. E eu digo isso porque dava orgulho de nós sabermos como era feita a convocação da seleção brasileira, né? Mas aí Fernando Diniz foi embora, e aí surgiu aí o nome de Dorival Júnior para ser escalado, para ser o novo treinador da seleção brasileira. Lembrando que o Felipe Luiz, né, que recentemente encerrou sua carreira futebolística ali pelo Flamengo, ele rejeitou o convite por parte da CBF de ser um coordenador técnico da seleção. Isto é que é credibilidade. Um treinador que prefere continuar sendo treinador do Real Madrid e o ex-jogador Felipe Luiz, que preferiu ficar trabalhando nos bastidores ali pelo Clube de Regatas do Flamengo. Olha até que ponto chegamos na nossa grande seleção brasileira. Então, meus queridos, mas agora vamos parar de chorar, vamos falar aqui a verdade. Dorival Júnior, ele se reapresentou aí se apresentou, na verdade, né, a seleção brasileira para ser o novo treinador da seleção brasileira. E ver se resgata aí, assim como ele fez com o São Paulo, né, resgatar aquela credibilidade na seleção brasileira, né, trazer um bom futebol, um bom andamento ali para a seleção brasileira. E ele já deixou bem claro, ele deu um recado, né, ele disse que
a seleção brasileira deveria voltar a ser a seleção dos brasileiros. E realmente, para mim, até hoje era a seleção brasileira. Porém, realmente, Dorival tem suas razões de falar dessa forma, já que muitas das vezes pouquíssimos jogadores eram convocados para jogar na seleção brasileira que jogava no Brasil. E daí está aí uma campanha pífia. O Brasil praticamente hoje, se fosse nas competições, nas eliminatórias passadas, hoje o Brasil nem na repescagem estaria no grupo aí sul-americano. O Brasil tem futebol para passar dessa fase? Tem sim, tem sim. Garanto que tem. Eu creio que o Dorival, eu espero, na verdade, que o Dorival dê jeito à seleção brasileira. Mas aqui no canal Futebol Net nós não ficamos em cima do muro. E eu quero dizer que se o Dorival entrou para ser mais um na seleção brasileira, onde supostamente teve vídeos aí vazados, onde a seleção brasileira dependia de uma patrocinadora aí, uma patrocinadora que fornecia materiais aí para a seleção brasileira para convocar alguns jogadores que tinham contrato com essa empresa de material esportivo. Então o Dorival Júnior só vai ser mais um na seleção. Mas se ele realmente tiver carta branca, o Brasil tem futebol para ir longe na Copa do Mundo. Porém, o futebol brasileiro tem que ser novamente resgatado. Do jeito que está, não dá. Do jeito que está, o Brasil não fique surpresa. Se o Brasil continuar com esses mesmos jogadores que não tem nome, nem futebol, o Brasil possa ser que não passe, talvez não se classifique para a Copa. E se classificar, talvez não passe nem da primeira fase. É duro, mas é a verdade. Então, Dorival Júnior, ele chega ali falando, dizendo que quer resgatar o futebol brasileiro e que não é mais aquela seleção de Tite, de Filipão, e sim a seleção dos brasileiros. Vamos esperar, né, Dorival? Vamos esperar. Estamos aqui no canal Futebol Net, justamente esperando uma convocação realmente assim que mereça, que realmente os jogadores que lá vão ser convocados realmente estejam à altura do futebol e que possa realmente valer a pena, merecer estar dentro da seleção brasileira. Porque nesses últimos anos a gente via o Pedro Jeromel do Grêmio comendo a bola e não era convocado. O Hulk, apesar da idade, depois da Copa de 2014, o Hulk comendo a bola e nada de convocação. Aí traziam jogadores ali que eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, ia para a seleção. E, sinceramente, hoje, a última vez que eu assisti um jogo da seleção brasileira, eu acho que foi ali na derrota para a Bélgica, que de lá para cá eu não assisto futebol brasileiro. Me dá raiva, porque eu não vejo um protagonismo, eu não vejo um grande futebol na seleção brasileira. E também tenho certeza que a maioria dos jogadores que estão lá não merece estar lá na seleção brasileira, pelo futebol mesmo, porque não jogam bem, não tem como apresentar um bom futebol. Tem jogadores muito mais à altura para estar numa seleção brasileira do que muitos convocados. Exemplo aí, eu não vou citar nome, mas teve laterais direito, laterais esquerdo, meio-campista, gente. Cada meio-campista, que misericórdia. E no gol, todo mundo até às vezes fala, mas o Alisson pega muita bola, o Ederson pega muita bola. Aí esqueceram aí do Everton, do Palmeiras, do Cássio, do Corinthians, que vinham pegando tudo há muito tempo e nada de convocação. Esses sim eram os caras que deveriam estar na seleção brasileira, como também o Hulk, como eu falei anteriormente, o Pedro Jeromel, que fazendo ali grandes jogos, tanto pelo Grêmio, o Hulk pelo Atlético Mineiro, e muitos outros jogadores que poderiam estar ali. Eu espero que o Dorival Júnior, agora nessas próximas convocações, olhe com muito carinho para o futebol brasileiro. Ele estava disputando as competições aqui, o Campeonato Brasileiro, e ele viu muito talento. Tenho certeza que ele viu muitos jogadores. E pensando nisso, eu fui olhar a convocação de 2002 para ver quantos jogadores dos 23 que foram convocados para a Copa do Mundo, aonde estavam jogando naquela época, que foi a última vez que o Brasil
foi campeão do mundo. E olha que seleção o Brasil tinha. E eu vou começar apenas pelos estrangeiros agora, né? A gente tinha o Cafu, que estava na Roma, tinha o Lúcio, que estava no Bayer Leverkusen, o Roque Júnior, que estava no Milan, e o Roberto Carlos no Real Madrid. Olha só essa defesa. Aí tinha o Júnior, lateral esquerdo Júnior no Parma, o Edmilson, que era volante até de São Paulo, estava no Lyon, Ronaldinho Gaúcho, na época no PSG, Denilson, né, o Denilson Show, ele estava ali no Real Betis, o Ronaldo, o fenômeno que estava na Inter de Milão, se recuperando daquela fatídica acidente ali no joelho, e tínhamos o Rivaldo, né, Rivaldo que foi também um dos melhores do mundo, estava jogando no Barcelona. Ou seja, pela lista aqui, gente, só foram 10 convocados. 10 convocados pontuais. Os caras que comiam a bola realmente na Europa, era destaque toda rodada no futebol europeu. E aí eu fui olhar os caras que estavam jogando aqui no futebol brasileiro. E eu fiquei muito surpreso com muitos nomes, né, das pessoas, dos jogadores ali, dos atletas que foram campeão mundial. Então temos eles no gol, os goleiros da seleção brasileira. Marcos, que estava no Palmeiras, Dida, no Corinthians, e Rogério Ceni no São Paulo, ou seja, 3 goleiros que jogavam no futebol paulista. Aí na lateral direita tínhamos Belete, que era do São Paulo, o Anderson Poga na zaga pelo Grêmio, o Gilberto Silva, que era titular dessa equipe, era o volante e jogava no Atlético Mineiro, o Kleberson também, que teve participação até no gol na final da Copa do Mundo, né, ali que ele fez a jogada, estava no Atlético Paranaense, o Vampeta, o velho Vamp, né, titular também da seleção brasileira, que ele era o do Corinthians na época, e também o Ricardinho, né, quem não lembra do Ricardinho, grande craque de bola, ele era do Corinthians. Tínhamos também o Juninho Paulista, que naquela época jogava pelo Flamengo, o Kaká, que ainda era do São Paulo, ainda não tinha sido transferido para a Europa. Tinha o Edilson, né? O Edilson que já tinha passado por várias equipes, né, do futebol brasileiro, Palmeiras, Corinthians. Nessa época ele estava no Cruzeiro, já era um jogador rodado. E tinha Luizão, outro jogador rodado, que estava no Grêmio. Ou seja, 13 jogadores atuando pelo futebol brasileiro. Mesclou com alguns jogadores que estavam na Europa, e aí fizeram aquela seleção que dava gosto de assistir a partida quando era da seleção brasileira. E aí eu faço uma pergunta para você, torcedor. Gostaria muito de ver seu comentário aqui abaixo. Vale a pena? Tem qual jogador aqui do Brasil que joga no Brasil hoje você convocaria para a seleção brasileira? E aqui nós do canal Futebol Net vamos estar de olho aí nas próximas convocações de Dorival Júnior. E a seleção brasileira hoje nas eliminatórias sul-americanas, ele é o 6º colocado com apenas 7 pontos. Ainda ele é a última equipe hoje que estaria disputando uma repescagem para a próxima Copa. Então, será que Dorival consegue fazer um trabalho melhor do que estava sendo feito? Não vou colocar nem culpa no Fernando Diniz, mas será? Então, com a resposta aí, Dorival Júnior e toda a comissão técnica da seleção brasileira de futebol, junto com a descredibilizada a CBF. Então, meus queridos, aqui do canal Futebol Net, vamos terminando aqui este vídeo. Espero que vocês gostem do conteúdo, do nosso conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like aí. E não se esqueça de se inscrever. Se você está assistindo o vídeo até aqui, não deixe de se inscrever em nosso canal. É muito importante para que nós possamos continuar, né, fazendo mais vídeos aqui para vocês, trazendo mais comentários. Na próxima segunda-feira vamos falar sobre os inícios dos estaduais e por aí vai, tá bom? Então, meus queridos, até um breve tchau!